Minuto Bola. Está começando agora mais um programa Minuto Bola, na apresentação de Vitor Junquilho, Daniel Romanelli e Léo Rodrigues. E os assuntos de hoje serão os jogos da 21ª rodada do Brasileirão, que será nesse fim de semana. Vamos lá então, começar nosso programa, mas antes vamos fazer um pequeno comentário aí do jogo entre Bahia e América Mineiro, realizado lá em Pituaçu. Pois é, né? Jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bahia e América Mineiro não saíram do zero no placar na noite desta quinta-feira no estádio do Pituaçu. Resultado desagradável para as equipes, mas foi o suficiente para tirar o Bahia da zona do rebaixamento e o América segue na lanterna. E eles entraram em campo tentando encerrar uma série de 4 jogos sem vitória, mas não conseguiram. Justamente, depois desse jogo, René Simões, técnico do Bahia, foi demitido e em consequência da 20ª rodada, o Atlético Paranaense também demitiu o técnico Renato Gaúcho e o Cruzeiro demitiu o João Santana. Essa ainda será assunto no programa de hoje. Vamos lá agora então de vez e vamos passar agora os jogos que teremos de final de semana de 21ª rodada de Campeonato Brasileiro. Pois é, serão realizados 3 jogos às 18 horas deste sábado, começando com Fluminense e Atlético Goianiense no Raulino de Oliveira. Teremos Atlético Mineiro e Avaí na Arena do Jacaré. E finalizando os jogos de sábado, teremos Figueirense e São Paulo lá no Orlando Scarpelli. Já no domingo, 5 jogos às 16 horas, Palmeiras e Cruzeiro no Pacaembu, Flamengo e Bahia no Engenhão, Grêmio Olímpico, Grêmio e Atlético Paranaense lá no Olímpico, Curitiba e Corinthians no Couto Pereira e América Mineiro e Vasco na Arena do Jacaré. E teremos aí o único jogo das 6 da tarde entre Ceará e Internacional lá no Presidente Vargas. E lembramos aí que também teria Santos e Botafogo na Vila Belmiro, só que esse jogo foi adiado. Bom, vamos começar então com nossos comentários, né? Falando do jogo entre Fluminense e Atlético Goianiense, que vão se enfrentar no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Com uma campanha irregular neste Campeonato Brasileiro, Abel Braga sonha com uma sequência de 5 vitórias seguidas para chegar às primeiras colocações. Sequência esta que o adversário da tarde de sábado, do Tricolor, conquistou. E o Atlético Goianiense derrotou aí, Santos, Flamengo, Grêmio, América Mineiro e Coritiba aí na sequência. Já o tricolor carioca sequer venceu mais de 2 vezes consecutivas neste campeonato. Impressionante, né? E apesar dessas oscilações do Flu e dessa confirmação de vitórias seguidas do Atlético Goianiense, ambos estão empatados na tabela, né? Com 28 pontos, o Fluminense leva vantagem com uma vitória a mais. É o 8º colocado, vem o Atlético Goianiense em 9º. Pois é, falando alguns detalhes sobre a partida, em relação à equipe que enfrentou o Curitiba, o Dragão entra desfalcado para o confronto contra o tricolor carioca, né? O zagueiro Leonardo e o volante Pituca receberam o 3º cartão amarelo e estão suspensos. Porém, o Anderson, ele deve entrar e reassumir a posição na defesa. Já o Fluminense aí que vem de uma vitória fora de casa e quer arrancar aí os 3 pontos da equipe aí de Goiás, vai entrar desfalcado. Fred e Leandro Eusébio não devem jogar essa partida, porém Rafael Moura deve entrar no ataque e já para a zaga fica aí a briga entre Digão e Márcio Rosário. Pois é. Bom, muitas vezes, né, a falta de jogador na posição atrapalhou o tricolor, tendo que improvisar por muitas vezes. No último jogo, o meio-campista Marquinho teve que jogar na lateral esquerda, mas o Fluminense está correndo atrás para resolver este problema. E Léo vai falar a notícia pra gente. E resolveu, Vitor. A diretoria agiu e o jovem Jefferson, de 23 anos, que jogava no Estoril, Série B de Portugal, foi contratado aí, vem para reforçar o elenco do Fluminense, que já tinha liberado o Júlio César pro Grêmio, né? E só tinha o Carlinhos pra posição. O Jefferson, inclusive, já jogou no Palmeiras, tem uma passagem pelo São Caetano, e agora vem aí, que seja muito bem-vindo ao Fluminense. É uma boa aí pro Fluminense. Agora vamos pro domingo, né? O Palmeiras enfrenta o Cruzeiro lá no Pacaembu. O Verdão aí que perdeu por 3-1 para o Botafogo no meio de semana, busca se reabilitar no campeonato. Pois é, e o Palmeiras que se encontra na 6ª colocação com 28 pontos, porém mais uma polêmica cerca a equipe que envolve o técnico Filipão. Mais uma, Vitor, mais uma polêmica para o clube que vive de polêmicas a todo momento, né? Seja na parte política, quanto a jogadores e quanto a treinador, de tudo. A mais nova é no jogo contra o Botafogo, que o técnico Filipão foi acusado de agredir um fotógrafo.
devido a ele ser flagrado pelo fotógrafo quando entrou no vestiário suspenso para poder falar com os jogadores do Palmeiras. Mas inclusive o Filipão ele nega a agressão e o STJD não prevê punição ao técnico por não ter infringido lei alguma fazendo isso. Mas isso se referindo a ele ter entrado no vestiário. Pois é, Léo, ele que já tem um currículo, né, de outras confusões. Na equipe palmeirense, Maicon Leite deve seguir fora e não enfrenta o Cruzeiro. Valdívia também não joga por servir né, a seleção chilena. E quem deve voltar na equipe é o atacante Kleber, que volta aí de lesão, e também o Luan, que cumpriu suspensão no último jogo. E agora aí do outro lado, o Cruzeiro, né, que teve o técnico Joel Santana demitido nessa sexta-feira. Exato, Daniel. O técnico não resistiu à derrota pro Figueirense na última quarta-feira por 4-2, em casa, né, e não teve jeito, foi demitido. E quem assume interinamente o comando é o coordenador das categorias de base do Cruzeiro, Emerson Ávila. Pois é, Joel realizou 15 jogos, venceu 8, perdeu 7, né? Ele resolveu respirar novos ares depois de comandar apenas as equipes do Rio, né? Não deu muito certo. Pois é, Vitor. Agora a gente vê aí essa equipe do Cruzeiro que era declarada aí como o melhor time no primeiro semestre. Até então ser eliminado logo nas oitavas da Libertadores, que foi quando a equipe caiu de rendimento. E vemos aí que a equipe é muito boa. Você vê Montilho, é um grande jogador. A gente vê o Meia Roger. A gente vê o goleiro Fábio, que é um dos melhores goleiros atuando no Brasil. Isso também, não dá pra entender essa fase negra que passa o Cruzeiro, né? De tantas vitórias e derrotas seguidas. E agora pra frente, pensar pra frente é o que resta, né? Falando da equipe, teremos desfalques, Vitor? Sim, Léo. O goleiro Fábio, né, está com a seleção brasileira. O atacante Ortigosa com a seleção paraguaia. E o zagueiro Victorino e os laterais Vitor e Diego Renan ainda são dúvidas, né, para o jogo de domingo. Quem volta para o time é o meia Montilho e o zagueiro Naldo, que cumpriram suspensão. E a grande novidade aí para esse confronto vai ser o atacante Keyson, que já passou pelo Palmeiras e que pode ficar no banco de reservas. Justamente, e finalizando, o Cruzeiro está em 11º, mostrando os reflexos da má fase com apenas 27 pontos. E agora o papo é o seguinte: se no sábado teremos um duelo entre times com a letra A, Atlético Mineiro e Avaí, no domingo teremos um combate entre equipes com a letra C. Acontece que não é só na primeira letra que são charás, é nas 3 primeiras. E Coritiba e Corinthians, sempre que se enfrentam, dão um certo trabalhinho para as transmissões de televisão. Pois é, Léo, dos dois começam com cor, né, C-O-R, e o placarzinho do jogo da TV costuma ter 3 letras, as 3 primeiras letras das equipes, né? Em todo caso, já existe o costume do Corinthians ser o cor e o Coritiba ganha uma abreviatura com outro nome. Justamente, Vitor. Inclusive nos placares dos canais de TV, este ano estão fazendo com o escudo e o nome do time. É uma curiosidade que com certeza todo mundo já reparou vendo o jogo pela televisão. Agora não pode se dizer o mesmo pelo momento que as equipes estão passando, né? Nisso não existe nenhuma coincidência. E não existe mesmo não, Daniel, porque enquanto Coritiba, que joga em casa, é apenas o 12º colocado, sem maiores pretensões no campeonato até o momento, o Corinthians é o líder. Mesmo nos últimos jogos não conseguindo manter uma boa sequência de vitórias, continua na pole position do Brasileirão. Exatamente, o Corinthians, né, que começou ficando invicto até a 10ª rodada, com 9 vitórias e apenas 1 empate, depois disso acumulou 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, né? Precisa reconquistar aí uma regularidade de vitórias, mesmo ainda estando na liderança, porque o Brasileirão é muito longo. E a gente vai ter jogo até dezembro, certo, Vitor? Então, mesmo o time estando na liderança, não pode cair aí de rendimento. Já o Coritiba, como dissemos, está em 12º e não corre risco de ser rebaixado, mas está longe da briga pelo título ou por uma vaga na Libertadores. Quem sabe não aproveita aí o segundo turno e essa partida em casa para dar uma embalada. E essa embalada precisa ser o mais rápido possível, né? Lembramos que na rodada passada, a inaugural do segundo turno, o Coxa perdeu de 3-1 para o Atlético Goianiense, enquanto que o Corinthians venceu o Grêmio por 3-2, se manteve em primeiro
e as derrotas de Flamengo e São Paulo lhe favoreceram bastante. Pois é, só o Vasco que ganhou e segue na cola do timão. E Daniel, quem você acredita que seja o grande destaque do Corinthians para esse confronto contra o Curitiba? Olha, Vitor, eu creio que o jogador que está com muito crédito é o volante Paulinho. Ele que fez aí um gol contra o Grêmio, agora tem 6 no Brasileirão. Conquistou a confiança da torcida com uma sequência de boas partidas e é o grande destaque da equipe no momento. Pois é, tá certo, né? E o destaque agora do Coritiba, Léo, um jogador que está com a moral elevada com o torcedor e pode ser o destaque do Coxa nesse duelo contra o líder do Brasileirão. Olha, como o atacante Bill não vai jogar, eu credencio esse status ao meia tcheco. Bom. Então, agora vamos falar rapidamente sobre a seleção brasileira. Só lembrando a você, ouvinte, que a seleção vai jogar um amistoso contra a Gana nesta segunda-feira, às 3h45, horário de Brasília, em Londres. E por aqui se encerra mais um programa Minuto Bola. Agradecemos a você, ouvinte, por acompanhar mais um podcast do programa. E aí no programa de segunda vamos falar aí sobre os jogos que tivemos nesse final de semana aí de Campeonato Brasileiro. Você ouviu o programa Minuto Bola nas companhias de Vitor Junquilho, Daniel Romanelli e Léo Rodrigues. Na gravação de Arnaldo Tavares e orientação e supervisão de Ezio Pessali.